Alô, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Mais uma vez eu retomo essa tribuna política para falar de fatos, coisas que interessam ao Brasil. Aqui não se traz notícias, fake news, porque não se dá notícia aqui nesse canal. Falamos dos fatos, das coisas que existem e que atormentam a vida do povo brasileiro, do povo indefeso do Brasil, que não tem muito o que fazer diante da realidade das lideranças perniciosas que nós temos no campo político, no setor público, no setor empresarial, enfim, todos os segmentos essenciais que nós temos e que necessitamos no Brasil são todos eles ocupados por pessoas que não se preocupam com a realidade do povo brasileiro. Interessam-se, sim, pela sua situação, dos seus apaniguados. Agora, com a situação do povo e do próprio Brasil, ninguém atenta. Hoje eu quero falar, meus amigos, novamente de combustíveis. Nós tivemos aí a greve dos tais caminhoneiros que parou o Brasil. As coisas vinham se desenvolvendo passo a passo. Perdoe, minha gente. As coisas vinham se desenvolvendo passo a passo, naturalmente, não como gostaríamos, mas como era possível. E veio a greve dos caminhoneiros, que afetou todos os segmentos de abastecimento de logística no Brasil, principalmente dos combustíveis. Os postos de gasolina e de álcool ficaram desabastecidos no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Do centro para o extremo e do extremo para o centro. Isso aconteceu e atrasou muito o Brasil, prejudicou muito o Brasil. Para vocês verem, uma greve de caminhoneiros. Se o Brasil não procurar alternativas, modais mais seguros como o ferroviário e o aquaviário, nós, no Brasil, meus amigos e minhas amigas, estaremos perdidos na mão desses poucos caminhoneiros. Porque o Brasil é abastecido no costado de caminhões. Através de caminhões. E foi feito um financiamento discriminado para pessoas que não são do ramo, que agora permeiam a situação, atrapalhando, provocando greve e descontentamento no setor. Mas isso é só um viés da questão do combustível. O Brasil, antes de descobrir o tal pré-sal, investia maciçamente em energia, em combustíveis alternativos, como foi o caso do álcool, no pró-álcool, e que foi um sucesso. Depois percebeu que não era seguro só o álcool, começou a incentivar a produção de diesel, de óleo vegetal, de diesel vegetal, biodiesel, primeiramente da mamona, depois do dendê, depois da própria soja. Muito bem. Mas depois da descoberta do pré-sal, minha gente, as autoridades e muitos empresários se comportaram como se aquilo fosse
como se aquilo fosse a panaceia, a solução de todos os problemas. E praticamente deixaram de investir no combustível alternativo, principalmente no biodiesel. E isso nos fará falta logo ali na frente, porque o mundo demanda combustível ambientalmente correto, como é o caso dos combustíveis de origem vegetal não fósseis. Porque o efeito estufa, a própria poluição atmosférica é uma coisa real no mundo e mata mais gente do que as piores doenças. Então se busca já alternativa de veículos elétricos, a mistura maior até de álcool na gasolina, mas o desenvolvimento de novas tecnologias aqui no Brasil, como estava sendo feito e com sucesso. Eu digo isso porque eu fui do Ministério da Agricultura com o ministro Pratini de Moraes, e lá nós incentivávamos e tínhamos conhecimento de diversas frentes no Brasil, desenvolvendo o combustível alternativo através da mamona, através do dendê, através do próprio soja. Mas isso parece que foi arquivado, esses projetos. E o pré-sal está aí sem resolver nada para nós. Naturalmente que é uma alternativa boa que nós não tínhamos, mas ficar como a Venezuela esperando só, sobreviver só da conta petróleo, nós iremos cair no abismo que a Venezuela caiu. Vamos exportar sim. Se isso continuar acontecendo, vamos exportar pessoas doentes para as fronteiras, além fronteira do Brasil, como faz a Venezuela, que está contaminando o Brasil, retornando ao Brasil o advento de algumas doenças infecciosas, como o sarampo e a própria varíola, cachumba e outras. Isso sim, o Brasil não pode descurar da alternatividade, que pode ter, tem território suficiente, tem mão de obra, tem tecnologia o suficiente para produzir combustível de origem vegetal, biodegradável, coisa que faz um mal menor aos viventes dessa terra. Mas o que se vê é um paradeiro. O Brasil entrou em crise, e em crise ficaremos mais ainda se não atentarmos para a questão dos combustíveis renováveis de origem vegetal, que nós podemos ter em larga escala. Temos tecnologia para isso, mas que estamos abrindo mão, criminosamente abrindo mão. Minha gente, a condução de um Estado, de um país, é coisa séria. E temos que ser proativos. Nessa época que achamos que temos energia e combustível abundante, é que devemos cuidar do futuro. Quando cairmos lá no abismo da falta total, é que não temos como fazer nada. Agora, nesse momento, que é o momento de investir, é o momento de cuidarmos do nosso futuro, do futuro das novas gerações. Mas não estamos vendo nada disso. A crise parece que não se aplaca, a crise parece que não tem fim, porque o crédito está escasso, tudo no Brasil está escasso, até a boa vontade, que já não era muita, mas agora com a desculpa
da crise, tudo fica afetado. Meus amigos, então é necessário que o povo esteja atento, no sentido de, neste ano, eleger um presidente da República que tenha um projeto abrangente com a situação real do Brasil, do que o Brasil precisa. O Congresso Nacional, por exemplo, você já viu o pronunciamento, a manifestação de algum deputado ou senador, de alguma liderança política, falando desse problema? Não, você não viu, porque o Congresso Nacional Brasileiro não legisla e nem fiscaliza o Poder Executivo como deveria fazer. Aliás, o Poder Legislativo brasileiro não legisla, fica esperando o Poder Executivo legislar através de medidas provisórias. E o Supremo Tribunal Federal também legislar, eles esperam, através de invasão de competência do Poder Legislativo. E eles não tem a menor cerimônia. Eu já vi um ministro do STF falando, e não foi nem muito em off, porque muita gente ouviu. Ele estava lá no TSE, nós estávamos ali, a roda de advogados, quando ele falou: por que nós não decidimos o assunto assim e assim? Não tem ninguém acima de nós. Não tem alguém acima de nós. Ainda tinha até o Supremo, mas ele, como sendo o Supremo, ele já falava: não tem ninguém acima de nós. Então vamos fazer. Então é esse tipo de aberração que não pode acontecer. O Brasil é um país maravilhoso. O Brasil é um país que tem todas as oportunidades para o seu povo, para os que chegam e os que chegaram. Agora, os agentes políticos, os agentes públicos e empresariais desse Brasil, desse país, são muito deficientes do ponto de vista do bem comum. Todos só olham para a sua conta corrente, para o seu próprio umbigo. E nesse caso dos combustíveis, principalmente dos renováveis, que nós temos um potencial imenso, nós não poderíamos abrir mão como estamos abrindo. Tínhamos era que investir mais ainda, porque o mundo depende de energia. E o Brasil é um potencial inestimável nesse sentido. Mas não temos uma visão correta do problema. O advento do pré-sal, muita gente ficou pensando que nós iríamos ser uma segunda Arábia Saudita, exportando e não precisando mais de nada. A Venezuela ali do lado desprezou tudo, sua indústria, sua agricultura, sua própria área de serviço para viver da conta petróleo. Hoje em dia está vivendo lá um inferno, uma inflação de mais de 1000% ao ano. Eles não se sustentarão de pé. A Venezuela, por falta de gestão, de competência na sua classe dirigente, vai evaporar. É capaz de algum tempo não existir mais nem como país. Porque eles dilapidaram, acabaram com tudo. O povo venezuelano está fugindo das suas fronteiras para a Colômbia. Está fugindo para a Argentina, está fugindo para a Bolívia, para o Peru, está fugindo para o Brasil. O povo da Venezuela está fugindo para não morrer de fome, sendo que o país é potencialmente um país rico de petróleo, tudo mais, mas o petróleo não é o suficiente só para financiar a vida de um país, de um povo. E eles caíram nesse laço, e o petróleo não dá para financiar a vida de todos os venezuelanos, e o resultado está lá. É um país falido, uma classe dirigente safada, que quer se manter de qualquer jeito, a qualquer preço no poder, estão lá. Sendo que o venezuelano que vem para o Brasil, ou que vai para a Colômbia, por exemplo, pedir esmola nos semáforos,
ganha mais do que um ministro lá na Venezuela. Um esmolé de esquina, migrante lá da própria Venezuela. Ganha mais do que um ministro de Estado lá. Essa é a realidade. E nós não podemos olvidar aqui no Brasil de que nós temos que nos interessar por provocar, por forjar as condições necessárias para a produção de energia de combustível renovável no Brasil da forma mais correta possível. Não podemos ficar dependendo do combustível fóssil, do pré-sal. Mesmo porque o mundo está procurando alternativas. E o Brasil não pode deixar de pesquisar, de incentivar, porque já tem até como. Olha, minha gente, eu lembro da questão do álcool, como foi criado o Proálcool, com dificuldade, mas naquele momento com muito otimismo do próprio governo, e foi um sucesso, é um sucesso. Da mesma forma seria se continuássemos investindo seriamente no biodiesel. Mas não, parou tudo, não se vê falar mais. Está todo mundo esperando também aqui no Brasil já a conta petróleo, que não é nem tão assim. Não é nem tão assim expressiva. Meus amigos, eu tenho me batido aqui nessa tribuna política falando, não tem sido nem muito visitado, mas eu tenho abordado fatos. Ou isso não é um fato para o Brasil? Aqui não se faz fake news, aqui não se faz nada que venha contra os interesses do Brasil em si, do povo brasileiro, do interesse comum, do interesse republicano, do interesse coletivo. Nós batemos aqui em teclas que o Congresso Nacional deveria se interessar e forçar o próprio Poder Executivo a fazer os investimentos que necessita. Agora, quando eles querem um carguinho, uma diretoria, um ministério, só falta esganar o governo. Agora, pelos interesses do Brasil, pelos quais eles foram eleitos, eles não, são incapazes. São incapazes, minha gente, de fazer alguma coisa. Então nós estamos na dependência, por enquanto, desse Congresso leniente. Agora iremos eleger outro Congresso, outro presidente da República, outros governadores, outras Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa aqui no Distrito Federal. Agora, minha gente, isso depende muito do povo em si. Se interessar pelo seu próprio destino e não jogar o seu voto fora em vira-lata que não tem a menor condição de ser um deputado, de ser um senador, de ser um governador ou um presidente da República. Esse controle de qualidade nós temos que fazer, porque a malandragem é grande. A malandragem é grande, vocês verem aí as pessoas que estão sendo indiciadas, processadas, ou algumas presas, o mal que eles fizeram para o Brasil, para o país. Então, minha gente, acordemos todos para não encher novamente o Congresso Nacional de inúteis, de miseráveis que só querem o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, que pagamos com a maior dificuldade. Mas que em algum ponto aí nos entroncamentos da administração pública fica retido e distribuído na mão de vagabundos, de corruptos. Muito obrigado.